Olá pessoal, bom dia a todos. Vamos dar continuidade da aula de física, aula 2. E hoje nós iremos trabalhar aqui, né, na aula 2, campo magnético criado por corrente elétrica num fio retilíneo. Bom, então na aula passada nós vimos a parte teoria, né, definições, parte conceitual. Hoje a gente vai ver aqui a parte da aula 2 sobre o campo magnético criado por corrente elétrica no fio retilíneo. Teremos aí algumas informações, ok? Algumas definições e que vocês têm que ter uma ideia. Fio retilíneo e longo. Pessoal, desde o tempo antigo, né? Desde o tempo antigo, no caso aí, como nós podemos afirmar, somente no século XIX houve a descoberta existente entre os fenômenos elétricos e magnéticos, tá bom? Então, só a partir do século XIX que houve essa descoberta. Em 1820, um físico conhecido como Oersted verificou experimentalmente que a corrente, né, em um certo fio, né, podia passar por ele ali um campo magnético, né? O que ele afirmou aí, pessoal? Esse cara aí, esse físico, ele disse que montou um circuito mantendo o trecho de condutor esticado na direção norte-sul e colocou bem próximo e sobre esse trecho uma bússola. E ele analisou o seguinte, que ao fechar esse circuito, a agulha magnética da bússola sofria um desvio, porém permanecia quase perpendicular ao condutor. Por que isso? Graças ao aumento da corrente elétrica que passava por ali. Verificou também ainda que se o sentido da corrente fosse invertido, a agulha também sofreria uma inversão em seu sentido. Tá? Então, como foi falado anteriormente, né? Quando um fio retilíneo é percorrido com uma corrente elétrica aí, ele gera ao seu redor um campo magnético. E esse campo magnético, cujas linhas de campo são circunferências concêntricas, pertencente ao plano, perpendicular ao fio e com centro comum em um ponto dele. Então, essa foi a experiência de Oersted. Ele concluiu que uma corrente elétrica, né, varia ao seu redor um campo magnético, certo? Então, nós temos aí um fio de cobre, abaixo você tem a agulha magnética, suporte, uma pilha, um interruptor. Então, ele, com a experiência que ele teve, ele analisou isso, né, que uma corrente elétrica varia ao seu redor um campo magnético, certo? E como é que eu faço, pessoal, para analisar o sentido, né, dessa corrente, desses vetores, né? Existe uma forma de eu verificar o sentido da corrente, é usando a regra da mão direita, né? O que diz a regra da mão direita? Segure o condutor, né, com a mão direita, envolvendo-o com os dedos e mantendo o polegar apontado no sentido da corrente, para cima ou para baixo, para o lado esquerdo ou direito. O sentido das linhas de campo é dada pela indicação dos dedos, que envolve o condutor. Como assim, professor? Então tá aí, ó. Segurou, né, no caso aí, um condutor com a mão direita, o polegar indica o sentido da corrente. E os outros dedos indicam o sentido do campo magnético. Certo? Está aí, pessoal. Ok? Foi falado anteriormente. Então, essa é a regra da mão direita. O polegar apontado no sentido da corrente indica o sentido da corrente e os outros dedos indicam, né, as linhas de campo indicada por um condutor, certo? Algumas representações do vetor campo magnético e outros também. Quando nós temos esse X, né, na bolinha, significa que o vetor está entrando no plano do papel, né? Ou seja, está se afastando do observador, ok? A entrada está se afastando do observador. Quando eu tenho esse pontinho dentro, né, desse círculo, significa que o vetor está saindo no plano do papel. Ou seja,
a aproximação do observador, ok? Então, o X representa o quê? A entrada no plano do papel, né? E o pontinho representa a aproximação, né? Ao observador, a saída no plano do papel, certo? Então, não se esqueça aí dessas representações. E como é que eu faço para calcular o campo magnético? Para me calcular o campo magnético, pessoal, eu vou usar uma expressão matemática. Quero calcular o campo magnético, né? A intensidade do campo magnético. Então, você tem essa formulazinha aí de verde, B igual a μ0 vezes I, dividido por 2 vezes π vezes D. Em alguns livros didáticos, no lugar desse D, se utiliza o R, pessoal, tá bom? Que é o raio, certo? Quem é esse B? O B é o módulo do vetor campo magnético. E qual é o sistema internacional do B? T, representado Tesla. O I é a corrente elétrica, representado por ampere. O D, o R, é a distância perpendicular entre o fio condutor e o ponto P, onde se encontra o vetor campo magnético, e é dado em metros. E esse μ0, pessoal, já tem um valor específico, que é a permeabilidade magnética no vácuo, que vale 4π vezes 10 a menos 7 Tesla por metros amperes. Ok? Então, essa relação matemática permite calcular o campo magnético, né, de um fio retilíneo e longo. Fio retilíneo e longo, certo? Esse μ0 sempre vai valer 4π vezes 10 a menos 7, né? E esse D pode ser representado pelo raio, ok? Essa parte é uma introdução sobre fio retilíneo e longo, né? Sobre campo magnético criado por uma corrente elétrica no fio retilíneo. Eu espero que vocês tenham entendido essa parte teórica, tenham entendido essa introdução, ok? De quando surgiu, certo? A experiência que Oersted concluiu, a regra da mão direita, tá? E como calcular o campo magnético de um fio retilíneo e longo, ok? Até a próxima aula. Lembrando que vocês são capazes, certo? Tchau, tchau, pessoal. Até mais.